Carta de Paulo a Filemon, versículo 9 e versículo 10, vai dizer assim: todavia, peço-te, Carta de Paulo a Filemon, capítulo 1, versículos 9 e 10. Quantos acharam, digam amém. Todavia, peço-te antes por amor, sendo eu, tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Cristo, peço-te pelo meu filho Onésimo, que gerei em minhas prisões. Vão ter versões que vai estar escrito que gerei em minhas entranhas. Vamos só até aí. Eu vou ler novamente para você me acompanhar. Versículos 9 e 10 da carta de Paulo a Filemon diz assim: todavia, peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Cristo, peço-te pelo meu filho Onésimo, que gerei em minhas prisões, que gerei em minhas entranhas. Você pode dizer amém? Curva a tua cabeça, por favor. Meu Pai, eu te peço que mais uma vez o Senhor fale comigo nessa noite, e que de igual modo o Senhor fale com toda a igreja que está atenta a ouvir a tua voz. Que sejamos tratados pelo Senhor, guardados pelo Senhor, e que recebamos de Ti a presença e a misericórdia, como também Te entregaremos a glória, a honra e o poder para sempre. Amém. Meus irmãos, eu já li essa carta de Paulo a Filemon algumas vezes. Também tenho feito alguns estudos sobre a vida de Paulo, a ponto de estar escrevendo um livro sobre toda a vida do apóstolo aos gentios. O apóstolo Paulo, ao longo da sua caminhada, ele escreveu 13 cartas a comunidades completamente distintas. Diferente da maioria das cartas de Paulo, que ele endereça as cartas às igrejas, essa é uma carta um pouco atípica, porque ele endereça essa carta a uma pessoa. Ele direciona essa carta a um nobre homem da cidade de Colossos, chamado Filemon. A carta de Paulo a Filemon, ela é tão pequena, meus irmãos, que alguns estudiosos, de maneira até brincalhona, vamos dizer assim, chamam ela de um bilhete. Que Paulo escreveu um bilhete a Filemon. Na ocasião, Paulo encontrava-se em prisão na cidade de Roma. Paulo passou por 2 prisões, a primeira na cidade de Éfeso, a segunda, pois esta, na cidade de Roma. Ele seria apresentado a Nero, estava aguardando o momento aonde ele seria julgado por pregar o evangelho da salvação de Cristo Jesus. Nesse período da prisão, Paulo escreve algumas cartas. Dentre elas esta, a carta de Paulo a Filemon. As outras cartas são a carta aos Efésios, a carta a Tito. Também endereçou a primeira e a segunda carta a Timóteo, como também enviou cartas à cidade de Filipos, os filipenses, e esta também
a carta aos Colossenses. No total, ele escreveu 7 cartas dentro de uma prisão. Para você ver que existem muitos aprisionados que mesmo dentro de uma prisão estão livres. E existem muitas pessoas que estão livres e na verdade elas estão aprisionadas. Essa carta, ela é considerada pelos estudiosos a mais pessoal. É a carta que retrata Paulo como um pastor que ama as suas ovelhas. Paulo, ele é retratado na carta a Filemon com muito amor. Nós conseguimos ler dentro dessas linhas o amor de Paulo retratado a Onésimo e o amor de Paulo tratado a Filemon. Martinho Lutero, um dos maiores estudiosos, o propagador da reforma protestante, ele diz que esta carta expressa o sublime caráter do apóstolo Paulo. John Calvino, um grande pensador também, teólogo, filósofo, um homem de um conhecimento indiscutível, ele diz que nenhuma das outras cartas se descreve em cores tão vivas a delicadeza e o amor de Paulo pelas pessoas. É uma carta pequena, porém que, se você for um leitor habitual da Bíblia, tiver o costume de sempre ler, você vai ver que Paulo, ele se comporta na carta a Filemon como ele não se comporta em nenhuma outra carta direcionada às igrejas da Ásia. Em todo o seu momento em que ele escreve, Paulo está agarrado, preso a um amor sublime por um escravo fugitivo chamado Onésimo. Onésimo, nessa carta, ele é tratado como eu e você. Paulo, através de uma inspiração divina, ele se coloca na posição como a imagem e semelhança de Cristo. E Onésimo nos representa, assim como Filemon. Paulo, ele tem a sua representação de Jesus Cristo velado nesta carta, aonde ele expressa o seu amor. Onésimo. Quem é Onésimo? No ano 60 e no ano 61, depois da era cristã, o mundo vivia uma escravidão. Sugere-se que Roma e o império que compunha todos os reinos que Roma dominara, possuía cerca de 60 milhões de escravos. Isso representa metade do Império Romano. Metade de todo o Império de Roma era composta por escravos. E Onésimo, ele era um escravo do Império de Roma. Os escravos naquele tempo possuíam algumas funções. Eu quero lembrar para você que era permitido, era lei, era possível. Naquele tempo a escravidão era real. Quando um império dominava através das guerras outro império, todos os habitantes daquela nação que foi dominada se tornavam escravos. Roma era o império dominador daquela era. Devido a isto, Roma possuía grande parte da sua população como escravos. Quais eram as funções desses escravos? O escravo poderia trabalhar na agricultura, na lavoura. Existiam outros escravos que possuíam funções nas casas dos seus senhores, cuidando dos seus filhos e educando os seus filhos.
E existiam escravos também que aprendiam dentro da medicina daquela época e se tornavam médicos pessoais das famílias poderosas daquele tempo de Roma. Onésimo, ele era nada mais, nada menos do que um escravo de Filemon. Só que ele era um escravo de autoridade. Filemon, ele era um colonizador de escravos. O trabalho que Filemon tinha era preparar os escravos para os poderosos de Roma. Ele comprava, negociava os escravos e preparava esses escravos para que eles fossem enviados para as famílias já educados, já preparados. Ele negociava os escravos com esses poderosos. Nós vamos ver na sequência desse texto que Onésimo, ele vai encontrar com Paulo, e Paulo estava preso. Como é que Paulo encontra Onésimo se Onésimo está preso? Desculpa, se Paulo está preso. Qual é a permissão que um escravo tem de entrar dentro de uma cadeia e conversar com um homem pré-condenado como Paulo estava? A verdade é que Onésimo, ele cometeu um grande delito. Onésimo, ele planejou uma fuga de escravos de Filemon. A história vai dizer que Onésimo, ele era o que chamamos de capitão do mato. Trazendo para o português a visão, ele era um chefe de escravos. Ele era aquele homem que batia no escravo quando o escravo desobedecia, que corrigia o escravo. Ele era um escravo de maior patente, não deixava de ser escravo, mas possuía algumas regalias, como capitão do mato. Era ele que dividia as tarefas dos demais escravos. Aconteceu que em um certo tempo, Onésimo, ele lidera uma rebelião dos escravos de Filemon. E Filemon, ele perde boa parte dos seus escravos na fuga de Onésimo. Só que Filemon não era um homem qualquer. Filemon era um homem de alto conhecimento, um homem preparado, um homem que tinha amizade e bom relacionamento com os grandes e poderosos do Império de Roma. Porque Filemon vendia os seus escravos para esses grandes homens, para esses poderosos. Filemon, desta forma, ele tinha acesso fácil a pessoas que poderiam protegê-lo caso acontecesse uma rebelião. E foi isso que aconteceu. Onésimo foge, mas ele não tem a esperteza suficiente para que ele fosse livre das mãos dos guardas reais de Roma, do Império Romano. Onésimo, ele é descoberto em Apolônia, na Macedônia, e ele é preso, levado até Roma, para que fosse então preparado para ser devolvido ao seu benfeitor, chamado Filemon. No momento em que Onésimo, ele é preso e enviado a Roma, quem é que está na prisão também? Paulo. Ali Paulo reconhece Onésimo. E Paulo, segundo o texto que lemos, começa então a evangelizar Onésimo. Paulo começa a falar do amor de Cristo a Onésimo. E a Bíblia vai nos dizer que Onésimo faz uma aliança com Cristo. E ele se torna então filho na fé do apóstolo Paulo.
A Bíblia vai dizer que Paulo fala sobre Onésimo como se ele tivesse sido gerado em suas entranhas. E Paulo, no seu discipulado com Onésimo, vai acalmando Onésimo. Ele fala com Onésimo como se ele conhecesse o seu líder, como se ele conhecesse o seu dono, e de fato conhecia. Enquanto Paulo abria a igreja em Éfeso, não sabemos o que aconteceu, mas está descrito, salvo engano, no versículo 11 e 12, que Filemon, em algum dado momento, cometeu um erro. E esse erro que Filemon cometeu, Paulo o livrou da morte. Paulo o salvou da morte em Éfeso. A Bíblia não detalha de fato o que foi que houve. A Bíblia não fala com detalhes aquilo que aconteceu. Porque na história não existem passagens que revelam que Paulo passou por Colossos, cidade aonde Filemon morava. Cidade aonde Filemon possuía a sua fazenda com os seus escravos, aonde ele tratava os seus escravos. Colossos, meus irmãos, era uma cidade turística da Ásia Menor, uma província localizada às margens do rio Lico. Ela era conhecida pelas suas águas que eram refrescantes. Então os poderosos de Roma, eles possuíam casas de veraneio na região de Colossos. Em Colossos estavam os poderosos de Roma todos os verões. E ali estava Filemon servindo a esses poderosos. Só que este Filemon de Colossos se converteu em Éfeso. Quando Paulo estava abrindo a igreja de Éfeso. A Bíblia relata como Filemon, que na casa de Filemon, no versículo 24, vai dizer que na casa de Filemon acontecia os cultos da igreja de Colossos. Filemon não era apenas um homem cristão, ele cedeu a sua casa para que ali houvessem cultos ao Senhor Deus poderoso, para que ali os cristãos pudessem se reunir. Filemon também era um homem muito próspero, e a Bíblia vai dizer que ele sustentava financeiramente o ministério do apóstolo Paulo com as suas primícias e com as suas ofertas. A abordagem da carta de Paulo a Filemon, ela traz a nós, no mínimo, 3 lições primordiais. A tentativa dessa carta era amenizar o coração de Filemon, porque Onésimo, querendo ou não, seria enviado a ele. E quando Paulo começa a escrever a carta para o seu amigo e filho na fé Filemon, existe um detalhe pessoal. Paulo escreve com o seu próprio punho. E há de saber que Paulo não escrevia suas próprias cartas. Sempre existiam pessoas que escreviam por ele. Por que é que ele escreve com o seu próprio punho? Para que houvesse peso no momento em que Filemon recebesse aquela carta. Por quê? Porque a sentença para um escravo fujão era a morte. A cabeça de Onésimo seria arrancada se ele chegasse em Filemon como escravo fujão. A tentativa de Paulo a escrever essa carta é trazer um coração amoroso para Filemon, para que ele não matasse Onésimo. Observe que Paulo, quando ele trata de Onésimo, ele trata Onésimo como filho gerado em suas entranhas, como um filho espiritual de Paulo.
Paulo trata Onésimo com muito amor, como o amor de um pastor por uma ovelha, como o amor de um pai por um filho. Paulo, ele relata a vida de Filemon a Onésimo, quando eles estavam na cadeia. Paulo fala a Onésimo da sua aliança com Filemon e diz: eu te enviarei a Filemon. Você não vai mais a Filemon, agora sou eu que te enviarei. Paulo, ele se coloca como autoridade sobre a vida de Onésimo, mas o fato é, Onésimo falhou. Onésimo se converteu, mas existe um passado errado. Ele não podia fazer o que fez. Segundo a lei daqueles dias, Filemon tinha autoridade para matá-lo. A lei dava condição a Filemon para matar Onésimo, porque ele se rebelou. Mesmo com o coração amável de Paulo, tentando diminuir a sentença, não retira o erro e a consequência da vida de Onésimo. Meus irmãos, mesmo que você caminhe com Cristo, o seu passado precisa ser resolvido, porque quem apaga é Deus. O clamor desta carta é uma carta de perdão. A carta de Paulo a Filemon está dizendo: perdoe aquele que te magoou. A carta de Paulo a Filemon está dizendo: perdoe aquele que tantos males fez a você. Perdoe aquele que impôs um prejuízo à sua vida. Perdoe aquele que feriu você. A vida de um escravo, meus irmãos, naquele tempo, era uma vida difícil. O escravo, ele não possuía direito algum. Ele não possuía direito de ser cidadão. Ele não possuía direito a ter patrimônio. Ele não possuía direito nem de se casar. Se ele se casasse ou se vissem eles se ajuntados, a primeira coisa que Filemon, como capitão de escravos, fazia era vender esse escravo para separá-lo daquela com que eles amavam. Eles se relacionavam de forma escondida. Quando Paulo escreve então a carta a Filemon para acalmá-lo, vê aí no versículo 6 o que está escrito: para que a comunicação da vossa fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem, que em vós há por Cristo Jesus. Ele está dizendo: Filemon, eu conheço a vossa fé. Olha o que está dizendo no versículo 7. Pela tua fé, muitos irmãos têm sido regozijados. Ele traz a memória de Filemon, como se Filemon fosse alguém que ajudasse as pessoas quando elas estavam passando necessidades. Paulo, quando escreve a Filemon, ele relata o coração amável. Ele fala sobre um coração bondoso que Filemon possuía. Só que nesse momento, Paulo está colocando a fé de Filemon à prova. Paulo está dizendo mais ou menos assim: a tua fé não vai ser provada quando você faz o bem aos seus irmãos. A sua fé não vai ser provada quando você faz o bem a quem não lhe fez mal nenhum. A sua fé vai ser testada quando você perdoar alguém que lhe fez algum mal. O que Paulo pede a Filemon não é fácil. O que Paulo está pedindo a Filemon não é algo simples. O que Paulo está dizendo é: perdoe alguém que te fez um mal muito grande. Perdoe alguém que lhe causou uma tristeza muito grande. Por isso que ele vem com a carta como amor. Por isso a vontade de Paulo é para que isso aconteça.
Sabe qual é a verdade? Sempre nós seremos confrontados para gerar o perdão. Na caminhada cristã, você sempre será confrontado para perdoar. Na caminhada cristã, sempre haverão situações de confronto no teu caráter para que você perdoe a alguém que lhe causou algum mal, para que você libere, porque enquanto você não libera, quem é preso é você. Enquanto você não libera as pessoas que lhe causaram mal, você continua preso na história do passado. O passado não vira página. O passado ele fica preso na tua história, na tua vida, porque no teu passado estão as tuas mágoas. É no teu passado que se encontram as feridas. É no teu passado que estão as cicatrizes que frearam partes e pedaços da tua vida. É no teu passado que está a paralisia que o diabo colocou para que você não avance em determinadas áreas. Mas olha aqui, se você receber uma carta de Paulo de perdão, não negue. Filemão, perdoe a quem te causou o mal. O prejuízo de Filemão foi um prejuízo emocional. Por quê? Porque Onésimo, ele era um capitão do mato. Isso revela intimidade, relacionamento. Segundo, o prejuízo dele foi financeiro. Vários escravos foram libertos, perdidos, dinheiro naquele tempo. Ele perdeu. Toda a história que ele tinha construído com Onésimo foi jogada no chão. Perdoe. Mas Paulo, ele só me fez mal. Perdoe. Porque pode ser que ele não seja mais útil para você, mas ele é útil para mim. Pode ser que para você ele não sirva mais. É isso que está dizendo. É isso que Paulo escreve a Filemão. Pode ser que para você Onésimo não sirva mais, mas ele é muito útil para mim. Ei, tem gente que não te dá o valor que você merece. Talvez porque no passado alguma coisa que você fez feriu. Talvez alguma coisa que você escreveu em páginas anteriores fez com que uma mancha marcasse a tua história, mas você pode não ser útil para elas. Mas Jesus está olhando para você agora e dizendo: mas você é muito útil para mim. A carta de perdão quer dizer isso. Pode ser que Onésimo não seja mais útil na tua fazenda. Pode ser que Onésimo não seja mais útil no teu trabalho de escravo, com as tuas propriedades, mas ele é muito útil para o reino de Deus. Ele é muito útil para a minha vida. Ninguém pode declarar que é o teu fim. Ninguém pode declarar, Onésimo, que você está acabado e que paralisou a tua vida. Ele é especialista de fazer do fim das coisas novos começos. Existe um novo começo chegando como uma carta de Deus para você. Você crê nisso? Filemão começa a ser provado no momento em que o próprio Onésimo vai levar a carta. Paulo não manda um recado. Paulo pega a carta de Filemão, entrega a Onésimo e fala: leve, é você que vai entregar. Mas fui eu que causei o mal. É você que vai levar. Você tem que aprender a pedir perdão. Tem que aprender a enfrentar o seu passado. Aleluia. Você tem que aprender a enfrentar, porque quem causou o problema foi você. Ah, pastor, mas eu não consigo. Levanta a cabeça. É preciso saber enfrentar as tempestades da vida. É preciso ter postura para resolver os problemas. É preciso enfrentar as dificuldades e vencê-las, porque maior é aquele que te enviou. Pedir perdão não é fácil, como perdoar também não é. Eis aí uma das situações mais difíceis
para um cristão resolver na sua vida e na sua caminhada. Perdoar, pedir perdão. E se não fosse Jesus por mim e por você? Porque se não fosse Paulo naquele dia, Onésimo morreria. Eu imagino Onésimo chegando na fazenda de Filemon. Pensa comigo isso aí. Onésimo chega lá. Algum escravo recebe e fala: Senhor, tem um escravo aí na frente, querendo falar com o senhor. Que escravo? Aquele que fugiu, Onésimo. Eu imagino Filemon arrumando a calça assim, ó, pegando aquela pistola guardada, ou então aquele facão retado. Fala: é agora que ele não me escapa. Ele coloca uns 10 capangas do lado dele, porque corajoso tem medo. Tem juízo. Vou de cara aberta nada, peraí. Ele arruma os seus capangas lá do lado e vai. Quando chega na porta, Filemon faz assim, ó. Onésimo faz assim. Entrega logo a carta. Pega e dá. Eu imagino Filemon pegando aquela carta, abrindo. Quando ele abre, ele reconhece a letra de quem enviou. Tem uma carta de Jesus sendo escrita para você aqui agora. Jesus está te escrevendo uma carta dizendo: perdoa. Tem alguém na mensagem comigo aqui? Porque eu não estou ouvindo um glória a Deus. Tem alguém entendendo essa palavra de hoje? Tem. Ei, Jesus está mandando uma carta para você. Quem é a mãe dessa menina, gente? Tem uma carta sendo escrita lá no céu, te fazendo lembrar de quem te magoou. Mas ela me abandonou, pastor, me deixou, me traiu. Ele me deixou, me traiu. Estou sozinho por conta disso. Me perdoa. Sabe o que é que ele pode te dizer hoje? Sabe o que é que ela quer dizer para você hoje? Me perdoa. Só que não tem coragem, mas o cristão da história é você. Quem se converteu em Éfeso foi você. Quem cedeu à igreja para começar o culto foi você. À medida que você cresce em Jesus, as responsabilidades começam a aparecer. À medida que você se aprofunda na presença de Jesus, nós somos uma igreja nova. Nós estamos começando. Chegou o momento das responsabilidades começarem a serem cobradas. Chegou o momento de nosso caráter cristão começar a ser revelado. Precisamos demonstrar com as nossas ações, com os nossos gestos, não com as nossas palavras, a mudança que Jesus está causando em nossa vida. A mudança de Jesus não vem com uma pregação bonita dizendo que você vai vencer todo dia. A vitória, sabe como vem? Você dizendo: eu perdoo quem me feriu. O caráter cristão, ele é revelado nos tempos de crise. A nossa personalidade transformada, o nosso novo nascimento, ele é revelado no momento em que tomamos sábias decisões, nos momentos que somos confrontados. Quando Filemon recebe aquela carta, então, eu imagino o susto que ele tem quando ele reconhece a letra. Quando ele vê quem foi que mandou. O orgulho de Filemon caiu na hora. Sabe por quê? Quando alguém de autoridade lhe confronta, o seu orgulho cai. Porque diante de uma abordagem da polícia, é mão na cabeça e na parede, não tem outra conversa. Se alguém que você delegou a autoridade, que você delegou, lhe pede, tem peso. É Jesus que está pedindo. Ele tem autoridade sobre a sua vida? Essa carta de Paulo a Filemon só quer dizer isso: perdoe. Quando
Filemão recebe a carta com raiva nos olhos, tomado de ira, quando Filemão reconhece aquela letra, ele vê a letra da autoridade diante dele. Ele reconhece que quem mandou a carta foi alguém que tem autoridade espiritual sobre a vida dele. Ei, não despreze a autoridade de Jesus mandando você recuar hoje aqui. Recue, conserte, recomece. Deus tem uma história positiva para você lá na frente. Mas tem que perdoar. Tem que aprender o caminho do recomeço. Porque para recomeçar, gente, tem que enfrentar os olhares do caminho de volta. Tem que enfrentar aqueles que são língua do diabo, falando, olha para aí, aonde está de novo. Tem que enfrentar aqueles que não acreditam, dizendo, mais uma vez vai dar errado. Porque se deu errado todas essas vezes, só vai ser mais um erro na vida de fulano. Tem gente que não gosta de você simplesmente porque você existe. Mas existe alguém que não abre mão de você porque ele te ama. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. E ele não abre mão da tua vida. A autoridade de Paulo estava sendo apresentada a Filemão. A autoridade de Paulo estava ali. A Bíblia vai dizer no versículo 19: eu escrevo essa carta com o meu próprio punho. Sou eu mesmo que estou escrevendo. Aí no versículo 8 e 9 ele diz assim, ó: embora que eu tenha em Cristo autoridade para te mandar, todavia eu te peço em amor. O que que Paulo está dizendo com isso? Que a autoridade não é o poder de dar ordem. A autoridade, ela é o reconhecimento de quem pede com amor. Paulo olha para Filemão e fala: eu posso mandar você fazer isso, e você tem que me obedecer, porque eu sou autoridade sobre a sua vida, mas eu não quero fazer isso, eu quero te pedir em amor, perdoe. Eu posso mandar você não matá-lo, mas eu não vou mandar, é você que vai ter que decidir, porque eu quero que você saiba, que se você tocar nele, você está tocando em mim. Paulo puxa para ele a paternidade de Onésimo. O apelo de Paulo é para isso. O apelo de Paulo é para isso. Olha o que diz lá no versículo 18 e 19. Se Onésimo te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, cobra de mim, para que eu não te lembres que você me deve a própria vida. O que é que ele está dizendo? Se Onésimo fez alguma coisa que te trouxe prejuízo, coloca na minha conta. Se eu tenho alguma autoridade contra como a tua vida, coloca nas minhas costas o pagamento que eu vou te pagar. Agora eu não quero te lembrar que se você está vivo, é por minha causa. O que é que Paulo está dizendo a Filemão? É a sua vida pela dele. Qual é o preço de uma vida, Filemão? Porque a sua, você só está vivo, porque lá em Éfeso eu te salvei. Você só está vivo porque em algum momento, quando você errou, alguém apareceu para te ajudar, da mesma forma que eu apareço agora e falo: não mate a Onésimo. Está na hora de pessoas que você eliminou da sua vida voltarem a aparecer. Está na hora de você refazer alianças que você rompeu, porque aquelas alianças partem de Deus. Está na hora de você recuperar caminhos que você estragou, através do perdão, da misericórdia, do amor. O versículo 19 é claro quando ele diz: você me deve a própria vida. Se você está vivo, é porque eu te ajudei. Se você está em vida,
é porque eu fui por você. Parece Jesus intercedendo por nós. Pai, se ele fez alguma coisa de errado, coloca na minha conta. Parece Jesus quando ele intercede diante dos erros que cometemos, que não são poucos. E é por conta desse Jesus que nós estamos vivos. E que temos direito a uma nova vida. É Jesus representado em Paulo dizendo, se ele falhou, coloca na minha conta. O apelo de Paulo a Filemão, ele é tão grande que no versículo 16 ele vai dizer assim, não o receba mais como escravo. Ou seja, dê a carta de alforria a ele. Liberte ele. Vamos lá, o cara fugiu como escravo, causou um grave dano, levando outros escravos juntos com ele. Você quer o pescoço dele, a lei te dá direito de matá-lo. Aí chega alguém e diz assim, não mata não. Você está coberto pela lei, você tem razão no que aconteceu, foi você que foi traído, foi você que foi traída, foi você que foi humilhado, foi você que foi excluído, foi você que foi julgado, e Jesus olha para você hoje e diz, perdoa. É Jesus chegando para você dizendo, se ele te deve alguma coisa, coloca na minha conta. Se eu tenho autoridade, mas se você está vivo, é por minha causa. É preciso aprender a voltar atrás. Aleluia. É preciso aprender a reconhecer. Porque o vazio que você sente pela falta daquela amizade, pela falta daquele relacionamento, pela falta daquele amor, daquele amigo, daquele irmão, ninguém conseguiu preencher. Você se faz de durão, você se faz de forte, você se faz de firme, mas a sua alma está doente, você está triste, porque existe um vazio que ninguém nem nada preenche. Esse vazio de alma paralisa a nossa vida. Paulo chega para Filemão e diz, não receba mais como escravo, receba como seu irmão. Receba-o como irmão, muito amado, particularmente por mim. É como se ele estivesse dizendo, se você atingir a Onésimo, Filemão, você está atingindo a mim. Aí Jesus pergunta a você nessa noite, já estou caminhando para o fim, quem é o seu Onésimo? Ou o que é o seu Onésimo? Há quanto tempo você vai guardar isso dentro de você? Você vai permanecer com essa doença que está te matando aos poucos por quanto tempo? Você sabia que a causa da depressão são doenças como essa? Você sabia que a causa do câncer são mágoas e feridas como essa? A soma das doenças psicossomáticas tem gerado pessoas deprimidas, depressivas e doentes, enquanto você não libera. Você não tem a cura. Aí Jesus olha para você e fala assim, eu tenho autoridade para mandar você fazer, mas eu não vou mandar você fazer, eu vou lhe pedir, em amor, perdoe. Com a habilidade literária que Paulo possuía, ele usa de um trocadilho para expressar o seu interesse em Onésimo vivo. Se você não sabe, o nome Onésimo significa útil. A transliteração do nome Onésimo é utilidade. Ele é útil. Aí no versículo 10 e no versículo 11 ele diz assim, ó, rogo-te pelo meu filho Onésimo, que gerei em minhas entranhas, o qual em outro tempo não foi inútil, mas a mim ele é muito útil.
É ele repetindo. Para você pode não parecer ele ter valor algum, mas para mim ele tem muito valor. Pode parecer inútil para várias pessoas, mas Onésimo para mim tem muito valor. Se nesse momento você se acha desrespeitado, desprestigiado, olha Jesus olhando para você e dizendo assim: para muita gente você pode parecer inútil, mas para mim você tem muito valor. Eu valorizo você. Em nenhuma outra carta Paulo expressa tamanha paternidade. Em nenhum outro escrito de Paulo, das 13 cartas, você não vai ver Paulo expressar paternidade por alguém como ele expressou por Onésimo. Olha o que diz lá no versículo 10 e 11. Eu rogo-te pelo meu filho Onésimo, que gerei em minhas entranhas. Olha o versículo 12. Torna a recebê-lo como se estivesses recebendo o meu coração. Gente, isso é muito forte. Recebe Onésimo como se você recebesse o meu coração em uma bandeja. Recebe Onésimo como se você estivesse recebendo a mim mesmo. Nunca a paternidade de Paulo foi apresentada por uma ovelha, da maneira que ele se apresentou a Onésimo. Nem a Timóteo. Paulo revela tanto amor por alguém que foi gerado dentro de uma prisão. A Bíblia diz que ele gerou Onésimo dentro das suas prisões. O amor de Paulo é: faça com ele o que você faria com o meu coração. Se você ferir Onésimo, você está ferindo o meu coração. E eu paro para pensar com você: se um homem é capaz de sentir um amor como esse por outro homem, imagine o amor de Deus por você. Imagine o que pode fazer o amor de Deus por mim e por você. Não é o fim da tua história, está começando uma nova era de vitória sobre a tua vida. Se você aprender o caminho do perdão, se você aprender a recomeçar, se você aprender a perdoar, se você entender que o caráter cristão revela um espírito perdoador. É preciso revelar o perdão através da sua vida. O caráter de Cristo é revelado na sua vida através da liberação do perdão. Ei, quer ver doer agora? Vai doer. Perdoa aquela dívida. Porque a nossa geração é a geração do bolso. Quando o bolso está vazio, a guerra começa. Perdoa. Perdoa. Existem pessoas tentando recomeçar e os erros do passado não permitem. Versículo 13 e 14 vai dizer assim: eu bem queria mantê-lo comigo, mas não o fiz, para não te atropelar, porque não queria fazer sem o teu consentimento. Paulo está dizendo: eu pensei em deixar Onésimo aqui comigo e só te avisar, mas não o fiz. Porque eu não posso tomar decisões sem o teu consentimento. Ei, não é porque é teu líder que ele tem autoridade para tomar decisões por você. O papel do líder não é decidir por você, é te mostrar o caminho que você deve seguir. O líder não tem autoridade de decidir coisas. As decisões são suas, porque o céu e o inferno são decisões pessoais. Seu pai toma conta de você até os 18. Depois disso, por mais que ele queira, são decisões pessoais. Não existe um contrato de trabalho nessa situação. Mas até para continuar trabalhando sob contrato, é uma decisão pessoal. Você precisa decidir se você vai perdoar, se você vai dar a carta de perdão,
ou se você vai viver as tristezas de uma vida sem Deus. Vale lembrar que quando Paulo escreve essa carta a Filemon, ele não fala inicialmente do seu amor por Onésimo. Lá no versículo 1 ele vai falar: ao meu amado Filemon. Onésimo sabia que Paulo tinha influência sobre a vida de Filemon. E o que é que acontece com Onésimo quando ele chega lá? O que é que acontece depois disso? Só digo se você me perguntar. Vai perguntar não? Onésimo deixa de ser escravo e ele passa a ser evangelista no ministério de Paulo. Lá em Colossenses capítulo 4, versículo 9, Paulo vai dizer: eu vou te enviar alguns cooperadores, e dentre os nomes daquele que Paulo enviou, está lá o nome de Onésimo escrito. Ignácio de Antioquia, um grande estudioso da literatura rabínica, escrevendo sobre a tradição cristã, ele diz que Onésimo, o escravo fugitivo, ele tornou-se líder e bispo da igreja de Éfeso. O escravo fugitivo tornou-se bispo e pastor da igreja de Éfeso. Só para você ter noção, sabe quem foram os pastores de Éfeso? O primeiro foi o apóstolo João. Sabe quem foi o segundo? Policarpo. E sabe quem foi o terceiro? Onésimo. Quem é o apóstolo João? Um dos mais próximos de Jesus, um dos 3. Quem é Policarpo? Policarpo é um ancião de 93 anos, que foi chicoteado até a morte, por não negar a palavra da salvação de Cristo. E quem foi Onésimo? Um escravo fugitivo, que através de uma carta de amor, se tornou um grande evangelista na geração apostólica. O que é que eu quero dizer com isso para você? Onésimo não acabou. Parece que está tudo errado, mas não acabou. A carta de morte está pronta. A sentença está dada. A lei está contra você. Tudo está contra você. Tudo contraria aquilo que pode acontecer, mas milagres acontecem assim. Deus quer usar você na sua obra. Assim como Deus transformou a vida de Onésimo, Deus quer usar a sua vida para transformar a sua vida também. Quem é que você deseja ser hoje? Quem você decide ser hoje? Qual desses dois personagens você se refere? Você é Filemon? Aquele que precisa perdoar alguém que te causou mal? Ou você é Onésimo? Alguém que precisa do perdão de outra pessoa? Mas aquele que escreveu a carta, você sabe que a Bíblia é um livro inspirado por Deus. Eu não tenho dúvida que ali foi uma representação de Cristo na vida de Paulo. Jesus inspirou Paulo a escrever para Filemon dizendo: ele foi gerado nas minhas entranhas. Ele é o meu filho amado. A Bíblia diz que Paulo chama Onésimo como filho amado. Se você tocar nele, você está tocando no meu coração. Se você tocar nele, você está tocando na minha vida. Qual é a palavra? Perdoe quem te causou mal.